está em vigor a decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. A medida amplia os mecanismos de combate financeiro às facções, mas levanta questionamentos sobre os impactos para o Brasil. As últimas informações de Brasília, Rafaela Almeida. A nova classificação coloca as duas maiores facções criminosas do país em uma lista que reúne grupos considerados terroristas pelo governo americano. A decisão passa a produzir efeitos práticos e deve ter repercussões que vão além da área de segurança pública. Com a medida, as autoridades dos Estados Unidos ganham mais instrumentos para bloquear bens, rastrear recursos financeiros e punir eventuais apoiadores das organizações. Instituições financeiras americanas também passam a ter obrigações mais rigorosas de monitoramento e comunicação de operações suspeitas relacionadas a facções. O governo dos Estados Unidos justificou a decisão, afirmando que PCC e Comando Vermelho atuam além das fronteiras brasileiras e representam uma ameaça à segurança americana. A classificação é mais um passo na estratégia de Washington de combater organizações criminosas transnacionais com mecanismos semelhantes aos utilizados contra grupos terroristas. No Brasil, a decisão é acompanhada com cautela. O Palácio do Planalto tem destacado que a medida não produz efeitos automáticos sobre a legislação brasileira e que o enquadramento feito pelos Estados Unidos não altera a forma como as facções são tratadas pela Justiça Nacional. Especialistas também debatem os possíveis impactos da decisão. Parte deles avalia que a medida pode fortalecer o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento das facções. Outros alertam para possíveis reflexos nas relações diplomáticas, na cooperação internacional e até no sistema financeiro. Pesquisas divulgadas nesta semana mostram que a maioria dos brasileiros aprova a decisão dos Estados Unidos. Enquanto isso, o governo federal segue acompanhando os desdobramentos da medida e avaliando seus possíveis impactos nas relações entre Brasil e Estados Unidos. Pois é, as análises são as mais amplas. Enquanto isso, especialistas em segurança pública afirmam que a decisão dos Estados Unidos sobre as facções criminosas pode trazer efeitos também sobre a economia. Reportagem especial de Misael Mainetti. Para o promotor do Ministério Público de São Paulo, Lincoln Gaquia, é preciso aguardar mais tempo para saber se existe impacto significativo por parte dos Estados Unidos com a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. A situação ela é grave, ela é bastante importante. Eu ressalto que isso é fruto da absoluta incompetência do Estado brasileiro, né, que nessas quase 2 décadas não impediu o avanço dessas facções internamente, aqui dentro do país, e hoje, no caso do PCC, por exemplo, está presente em 28 países, inclusive em 12 estados americanos, segundo informações do próprio governo norte-americano. Então, esse é um ponto. Com relação aos efeitos, né, a gente tem 2 naturezas, né, principais de efeitos aí. Uma delas, que preocupa bastante, são os efeitos de natureza econômica, né, que podem advir, porque qualquer pessoa, grupo ou mesmo empresa, instituição financeira que de alguma maneira prestar apoio material, financeiro, mesmo que indiretamente, a essas facções, pode sofrer algum tipo de sanção. Especializado no enfrentamento ao PCC, Gaquia entende que a reclassificação deve mudar o relacionamento do Brasil com autoridades americanas. O tema passa a ser tratado como defesa nacional e não mais como segurança pública pelos norte-americanos. Quando essas facções são classificadas pelo Departamento de Estado norte-americano e pelo Departamento do Tesouro como terroristas, sobe o nível, né, vamos dizer, da preocupação do governo norte-americano. Isso deixa de ser meramente um assunto ligado à segurança pública e passa a ser um assunto de defesa nacional. E por isso também a gente tem aí
a atuação da CIA, né? Um órgão de inteligência americano, e também do Pentágono. Veja, nós não temos histórico de troca de informações, de cooperação com a CIA, aqui no Brasil, pelo menos até a presente data. Ghakia avalia que os Estados Unidos não tinham conhecimento do tamanho e da estrutura do PCC, além da presença do crime organizado do Brasil em outros países. Do ponto de vista positivo, o promotor acredita que os dois países podem se ajudar a combater o tráfico internacional de drogas. Agora, que eu acho que pode melhorar, talvez, né? Já que é uma política norte-americana voltada aqui para a América, principalmente para a América do Sul, em relação ao combate ao narcotráfico, nós entendemos que só há 3 países que produzem cocaína, por exemplo. A Bolívia, o Peru e a Colômbia. Então, eu acho que nisso os Estados Unidos poderiam nos ajudar bastante, né? Eu tenho defendido a criação de equipes de investigação conjuntas, né? E permanentes entre os Estados Unidos e o Brasil. Poderíamos envolver os países da América do Sul para que a gente possa, de fato, ter uma cooperação que não passe do nível formal, né? Hoje a gente tem mais no nível formal, claro que as polícias e eu também, pelo Ministério Público, a gente troca muita informação, mas eu espero que isso não seja interrompido. Nós vamos tentar, vamos dizer assim, deste limão fazer uma limonada, né? Porque o decreto já foi publicado, ele está em vigor a partir de hoje, e acredito que os Estados Unidos não vai voltar atrás dessa classificação. O ex-secretário nacional de Segurança Pública do governo Lula, Mário Sarrubo, concorda com o promotor no que diz respeito a possíveis mudanças no relacionamento entre os países, mas não acredita em intervenção por parte dos Estados Unidos. Olha, eu sou um pouco cético com alterações legislativas. Eu não acho que o problema de segurança pública está na legislação. Claro, estive no governo, fui entusiasta e sou da PEC da segurança pública, não desse texto que está sendo discutido. Eu acho que foi desvirtuado e ele, na minha opinião, é um retrocesso. Assim como a lei antifacção foi totalmente desvirtuada, é uma lei que olha só para o andar de baixo, quando no fundo o que o Brasil precisa é uma política de Estado e não de governo. Nós precisamos criar uma concertação política em termos de Brasil, pensar uma política nacional de segurança pública. Tivéssemos feito isso no início da década de 90, e o Comando Vermelho e o PCC não teriam ultrapassado as divisas de São Paulo e Rio de Janeiro. Então nós precisamos pensar, governadores precisam tirar aí a camisa da ideologia política, o governo federal também temos que entender que é também um ator significativo nesse processo e também precisa avançar. Então eu não quero aqui passar pano para ninguém, eu acho que o Brasil precisa avançar. E nós precisamos olhar o Brasil em termos de uma política nacional de segurança pública. Para o ex-secretário, a população brasileira apoia a mudança. Prejudica um pouco a cooperação internacional que o Brasil historicamente tem feito, que as agências policiais, ministérios públicos, historicamente têm tido uma cooperação muito fluida com as agências americanas. Isso, como nós já defendemos na última sexta-feira, vai acabar prejudicado na medida em que deixa de ser um tema policial para os americanos e passa a ser um tema de defesa, então vai para as Forças Armadas, para agências de inteligência que não cooperam, que atuam no exterior sempre sem o consentimento ou sem qualquer tipo de cooperação com os países. Então isso realmente prejudica. E no dia a dia da população, lamentavelmente, não é nenhum tipo de avanço. Acho que as pesquisas indicam que a população apoia, isso porque a população, por óbvio, está ávida por efetivas transformações desse que é o principal tema em discussão hoje no Brasil. Para o governo, a decisão dos Estados Unidos de considerar as duas maiores facções como grupos terroristas ameaça a soberania nacional. Outra preocupação é com possíveis sanções que podem ser aplicadas sobretudo a instituições financeiras, utilizadas muitas vezes como caminho para a lavagem de dinheiro do crime organizado.
Em entrevista à TV Globo, o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, admitiu que a atitude do governo Trump surpreendeu. Andrei considera a medida um equívoco, mas garante que o trabalho da corporação não vai mudar. O diretor da Polícia Federal também espera a cooperação dos Estados Unidos na prisão de foragidos brasileiros no território norte-americano e no combate ao tráfico de armas.